Vamos lá, vamos praticar o que a gente fala, porque é muito bonito falar, mas assim, vamos fazer? E assim, quando você faz uma vaga dessa, uma simples vaga dessa, porque minha empresa é uma multinacional. A gente tem uma base de formação de jovens muito aquém de outros que estudaram em escola particular, por exemplo, e merecem concorrer a algumas oportunidades mais simples, de base, para poder seguir uma trajetória profissional, por exemplo. O endomarketing hoje é pulmão das corporações. Olá, amigos. Mais uma vez aqui no RH Debate Podcast. A nossa convidada de hoje, Cristina Félix, ela tem a nossa conversa hoje é uma coisa bem interessante, que ela vai falar sobre os desafios de liderar o RH em um setor dinâmico e o impacto do seu trabalho na valorização das pessoas. Vamos lá, Léo. Agora eu deixo com você a apresentação da nossa querida convidada. Tudo bem, gente? É Cris Félix, que é como ela gosta de ser chamada. Cris Félix. Verdade. Estamos corrigindo aqui. Cris é mãe do Miguel, do Lucas e da Eliana, é casada com o Liberato, é carioca, apaixonada por gente, flamenguista, diretora executiva de RH do Grupo Barra Oeste, empresa associada à rede Supermarket do Rio de Janeiro, membro da diretoria regional da APSA, a mais nova associação de profissionais de recursos humanos do Brasil, e ela dirige a área de varejo da APSA. Voluntária da ONG Irmãos do Bem, formada em administração de empresas, graduada em gestão do entretenimento pela FGV e gestão de pessoas pelo IBMEC. A Cris é uma das meus garimpos de LinkedIn, né? Vocês sabem que eu tenho descoberto pessoas maravilhosas. E a Cris, com certeza, é mais uma delas. Vem da área do entretenimento, vem de marketing e é apaixonada por uma área que eu sou apaixonado, que é o endomarketing. Para mim, RH é endomarketing puro. É uma coisa que foi sempre uma definição minha. Mas vamos deixar ela falar um pouco mais sobre ela antes da gente começar o nosso podcast realmente. Léo, obrigada pela sua apresentação honrosa. Paulo, muito obrigada pelo convite. É uma honra enorme estar aqui no RH Debate, que eu pude conhecer através, inclusive, da entrevista que vocês, do debate, que não é entrevista, não é isso? A debate que vocês fizeram com o Ronaldo Leal, que é um querido, um fenômeno, eu chamo ele de fenômeno, inclusive, é um amigo muito querido. É muito bom a gente ter esse espaço para falar de RH de forma simples, livre, sabe? De RH de gente que gosta de gente, assim como eu. Assim, às vezes eu vinha falando isso com o Paulo nos bastidores, às vezes o RH está muito preocupado com indicador, com performance, e aquela coisa essencial que é olhar no olho, que é ouvir o teu colaborador, meio que se perde nisso, né? Então, assim, eu cheguei ao RH não por acaso, pela paixão que eu tenho por gente, né? Então, assim, eu comecei lá atrás, não posso falar de idade, que isso daí já começa a pegar depois de 45 mais, eu costumo dizer 45 mais para todo sempre. Eu comecei lá atrás, realmente, como modelo, depois como na produtora, na Publitape, WTN, onde eu tive contato com os varejos pela primeira vez, Sendas, Dallas e, por fim, o Inter Supermercados. A gente fez um projeto de Web TV, que foi, na verdade, esse projeto foi em 2007, então ele estava muito à frente do tempo dele. Hoje a gente estaria nadando de braçada, né? Tipo assim, o modelo digital, o modelo de on-demand. Em 2007 ele não tinha viabilidade comercial, mas assim, foi uma experiência muito rica, porque eu tive pessoas parceiras como Renata Boldrini, como o Vini, Thiago Mendonça, essa turma toda do humor que decolou, o Eduardo Sterblit, Marcelo Marrom, Mia, Melo, enfim. A gente tinha um projetão na época, mas sem viabilidade comercial. Eu passei 17 anos nessa produtora, não tinha a menor intenção de deixar essa cadeira de produção executiva.
Só que chegou um momento que, enfim, divergência de ideias, e eu optei em sair e conhecer um mercado novo depois de 17 anos. Eu já tinha uma proximidade com o Inter Supermercados, que a gente atendia na produtora. Então, a Rosa Cunha, que é uma amiga muito querida, esperou um tempo para ver se eu amadurecia a ideia realmente, se deixou a produção para trás e tudo mais, e me convida para vir fazer projetos especiais no Inter. E logo, assim, de largada, a família queria fazer uma pesquisa de clima e fez, com a consultoria da Great Place to Work, do GPTW. E aí o feedback que a gente teve do colaborador em especial foi que, assim, o que a gente entendia como uma empresa que tinha na mão não era o que chegava até a base. Então isso fez com que o principal diagnóstico está relacionado à comunicação interna. Como vocês comunicam? Porque dá uma frustração muito grande quando você é um executivo da ponta, que você faz e o teu colaborador não enxerga, ou pior, enxerga o negativo, enxerga o contrário disso. Então, nessa ocasião, eu nunca tinha feito endomarketing, peguei e fui implantar um endomarketing no varejo. Quando falava de assim, isso há alguns anos atrás, né? E falava assim, não, sou da área de endomarketing do Inter. Eu falei assim, sabe? O que é isso? E eles me deram uma liberdade de atuação muito bacana, que foi no sentido de, hoje em dia as companhias têm o endomarketing ou associado a uma pasta do RH, uma pasta do marketing. Eles deram independência para essa área, então eu me reportava a todas as diretorias e virei um membro consultivo no sentido de, eu brinco que eu era tradutora dos projetos para chegar na base. Então, desde a implantação de um novo plano de saúde, de uma premiação por performance, eles me traziam aqui na reunião da elaboração desse projeto. Bom, a empresa vai fazer isso. Como a gente comunica e faz chegar na base? Que canais eu preciso para isso, sabe? E aí foi quando eu fui estudando, entendendo endomarketing, praticando endomarketing, eu aprendi fazendo, e isso eu sou muito grata ao Inter, porque assim, a Fátima Cunha também, a Rosa Cunha, elas me deram liberdade de aprender o ofício num universo assim, rico de oportunidades, tudo, enfim. E aí, assim, nos últimos 2 anos que eu tive com o Inter, o Ronaldo Leal, que ocupava, então, a cadeira de gestor de RH, saiu e elas me convidam de novo para um outro desafio, que é gerir o RH, que até então eu era uma parceira diária, né? E aí fui lá eu, né, abraçar o RH do Inter, e foi, assim, uma escola e tanto. A minha maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, ainda é o campo burocrático, né, das ações que envolvem, das atividades que envolvem o RH, mas foi uma senhora escola para mim, e é uma empresa que eu tenho imenso carinho. E aí, nesses últimos, acho que em julho do ano passado, poucos meses atrás, o Roberto e o Marco Batista, do Grupo Barro Oeste, da Rede Supermarket, me convidaram para vir integrar o corpo diretor da empresa, cuidando do RH. E a Dilson Batista também, um grande amigo que já faz parte do grupo como gestor da área de inteligência de negócios, conhecia o meu trabalho já desde endomarketing e tudo mais, e achou que eu era a pessoa adequada para poder tornar o que eles tinham como um grande departamento pessoal e chamavam de RH, em RH efetivamente. Né? Então, hoje, meu grande desafio é atuar nessa empresa, trazendo as práticas de RH, de treinamento, retenção, parte de benefício, a parte de assistência social, as regulações que cercam as atividades, enfim. Hoje eu tenho esse grande desafio, e é uma empresa que está no Rio de Janeiro, hoje com 11 lojas, uma empresa que tem em torno de 1.700 colaboradores hoje. A gente teve 2 inaugurações no último ano,
2 lojas bem robustas, bem grandes, então assim, está numa crescente maravilhosa, então dá um super prazer, que você vê campo de trabalho, né? Campo de atuação, onde eu vou, o que eu posso fazer. E o mais genial é que, mesmo eu sendo uma diretora do mercado externo, mesmo eu sendo mulher, eu tenho uma escuta absurda deles. Eles são maravilhosos, assim, desde os projetos mais simples aos mais robustos, eu levo. Assim, eu acho que as coisas têm que se provar, né? Tipo assim, tem que viabilizar. Esse é o ponto. Sendo viável, eles vai lá, faz, testa. E isso é muito bacana. Isso é muito bom, né? Muito maravilhoso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muito se fala da questão da mulher no mercado de trabalho. Como você se vê no mercado varejista, supermercadista? Tem claramente uma maioria de executivos homens. Como é que isso funciona? Rapaz, olha, assim, foi o que eu disse para você há pouco. Realmente é um mercado ainda masculinizado, muito embora o comitê de RH da rede, eles vão adorar quando eu falar isso, os meus companheiros da rede de supermarket, dos outros associados, nós temos só um integrante homem. O Léo disse, inclusive, ele costuma dizer, é Léo também, seu xará, ele diz assim, eu sou o homem mais bonito desse comitê. Eu falo assim, pois único, né? é ele. E assim, mas nós somos uma maioria mulher, assim, feminina, são 10 mulheres e um homem, mas assim, se você olhar o varejo como um todo, é um mercado ainda masculinizado. A gente está falando de, por exemplo, na rede supermarket, a gente tem uma média de 20 mil empregos gerados. São 40%. Hoje a gente já bate a marca de 40% de mulheres, em todos os níveis. Mas quando você vai para o nível executivo, quando você fala da liderança, esse percentual cai em torno de 20% a 25%. Então, ainda existe uma busca dessa posição de mulheres na liderança, mas comigo, em particular, eu entendo que eu tenho igualdade de escuta, igualdade de atuação. Eu não vejo, de fato, essa discrepância que o mercado narra. E a gente vê por estatísticas. Assim, eu vou dizer que eu sou exceção à regra, porque se você for olhar o mercado como um todo, inclusive o mercado de trabalho executivo em todas as outras áreas, a gente não tem a equidade que se gostaria, né? Assim, você tem mulheres ocupando o mesmo cargo, com as mesmas atribuições, no entanto, com remunerações menores. E assim, ainda vem sendo assim. Isso, inclusive, é uma das bandeiras da APSA, né? A gente buscar isso através de conhecimento, de conteúdo, amadurecimento do mercado, a gente mostrar o quão importante é essa equidade, no sentido de que, por que diferente se as atividades são as mesmas? Deixa eu fazer uma curiosidade. A lei proíbe que você tenha pessoas na mesma função com salários diferentes. Como é que então a mulher pode ter um salário inferior ao homem? Por exemplo, se eu pegar uma gerente de uma loja e um gerente de uma loja. Não numa mesma posição, na mesma empresa, mas se você for comparar mercadologicamente, você tem um executivo homem ganhando X e a executiva mulher X menos 2, X menos 1. Numa mesma empresa, realmente, legalmente falando, não é possível. Mas se a contratação for para uma função específica, quando você vai estudar a remuneração mercadológica, você vai encontrar essas diferenças. Entende? Muito, eu acho, até em função dessa conquista que está vindo aos poucos. A mulher está encampando, está ocupando seu espaço, está se provando, né? Muito embora talvez algumas mulheres não gostem de falar assim, as pessoas estão se provando, porque não era assim no passado, sabe? E é preciso, sim. Tem pessoas que falam assim, não precisa, nós somos seres iguais. Não somos iguais, sabe? Não era assim no passado. Então, construir isso leva seu tempo e a gente tem, sim, que se provar. Sobre a APSA e a Cristina, como a Cris, eu queria falar um pouquinho daqui a pouco. Me interessa muito explicar para quem está assistindo a gente esse sistema supermarket, esse sistema associativo que vocês chamam, né? Explica para a gente um pouquinho como é que funciona isso e como é que isso ajuda na gestão, inclusive, de logística, de suprimento, tem RH também. Verdade. Assim, é um formato que até fazer parte, eu não compreendia muito, não, mas funciona muito bem. Hoje, a rede supermarket, ela é composta de 143 lojas no estado do Rio de Janeiro. Essas 143 lojas são de 11 empresas associadas. Todas elas têm suas operações
administrativas de retaguarda de tecnologias independentes. O que a gente tem efetivamente na rede é a questão do comercial e de marketing. Mas veja, quando eu falo de uma rede que promove comitês das áreas, isso é muito genial. Exato. Por exemplo, no RH, o comitê que eu acabei de comentar, a gente tem 11 representantes que não são concorrentes. Nós somos associados e parceiros. Então, as boas práticas que a gente traz para essas reuniões, você se compara, você vê onde você está. Vamos lá, que benefícios você tem? Pô, eu não tenho nenhum desses. Eu posso propor à minha direção algo nesse sentido. E a gente ter uma equidade, a gente ter uma linha de práticas comuns. E assim, agora, por exemplo, a gente chegou a um consenso, a gente tem uma plataforma única para receber currículo. A gente tem lá no site do Supermarket o Trabalho Conosco. Então, assim, ninguém mais tem seus e-mails independentes para captar currículo, nenhuma outra plataforma para captar currículo. Eu tenho 100 mil cadastros lá, né? E vou buscar aquilo dali numa sistemática que tem filtro, que tem tecnologia envolvida, porque nós juntos bancamos isso, montamos uma plataforma onde todo mundo usufrui da mesma forma. E a gente começa a entender quais são as particularidades de cada recrutamento, quantas pessoas tem no seu time. Eu fico brincando lá, que eu tenho os primos ricos, né? Tem os associados primos ricos. Quantas pessoas você tem no seu time de recrutamento? 10. Eu falo, uou! Então, eu estou muito... mas também, quantas lojas você tem? Então, assim, isso tudo, práticas, por exemplo, benefícios. Eu não tenho plano de saúde, por exemplo. Pô, mas tenho outros 8, 9 que tem. Que plano de saúde você tem? Que custo é esse? O que representa isso no teu absenteísmo? E aí isso vai ajudando muito a gente a constituir uma marca cada vez mais sólida, né? E práticas que acabam dando a marca supermarket, a marca empregadora vira supermarket, e o candidato vai sempre olhar como uma única empresa, né? E de fato, que é como o público olha, né? Você olha um supermarket e imagina... É isso. É uma empresa. É isso. Assim, o Barra Oeste em especial, que é uma empresa que está em ascensão, ela tem 23 anos de existência, composta por com uma composição societária familiar, de pessoas que vieram da operação de loja, que é muito genial, porque eles conhecem o negócio que tem na mão. E a nossa operação hoje, com as 11 lojas, elas estão, Barra Oeste, estão concentradas na Zona Oeste, com exceção de uma que a gente tem aqui no centro, na Rua do Riachuelo. Mas assim, a nossa operação está toda em Barra, Recreio, Jacarepaguá, Campo Grande, Pedra de Guaratiba, acho que é isso. E do centro do Rio só tem uma fora do eixo oeste, né? E o desafio lá é que a gente tem público AB em uma região, CD no outro, a empresa é a mesma, sabe? Não, na mesma região, você tem Terreirão e tem Américas. Eu tenho Terreirão e tenho Barra Mandala. E Barra Mandala. Que assim, é um público AA, sabe? Então, assim, como é que você recruta, como é que você treina, cria processos, regras comuns em universos tão distintos. É um super desafio, mas assim, aí que está a graça do RH, daquela coisa customizada, daquela coisa bacana. A gente tem em torno de 1.700 colaboradores. Eu estou fazendo conta, gente, porque a gente tem uma próxima inauguração para o próximo ano, e a gente tem o nosso CD também, que está no Mercado de São Sebastião. Vai ser uma unidade nova, bem robusta. Inclusive, convido vocês para conhecerem, se quiserem. Queremos fazer, inclusive, lá uma matéria sobre isso. Opa, bacana, vamos lá falar com a Márcia, nossa gestora de logística, tudo. Assim, mas assim, o Barra Oeste, assim, ele é uma empresa que tem valores, como é que eu posso dizer, valores familiares, valores conservadores, e vem crescendo em cima disso. Então, as relações, por exemplo, como tenho vários colaboradores que vieram junto com os sócios, né? Junto com os sócios. Então, eu tenho encarregado de açougue que liga para o meu diretor para falar de futebol. E tá tudo bem, sabe? Assim, tem umas particularidades bem diferentes. Eu conheci isso bem na Casa de Vídeo Original. É isso, né? Passa o telefone, liga, ô Luiz, tá tudo bem aí? Vai à praia? É isso. Assim, mas eu confesso a você que eu não tinha esse modelo na minha vida profissional ainda, né? E assim, eu cheguei para fazer um RH de gente que gosta de gente, eu adorei.
Eu confesso a você que eu adorei. Com certeza. A relação, às vezes, me confundem um pouco as relações, mas assim, para partir do trabalho que eu quero e gosto de fazer, é sensacional. A simplicidade dos sócios, o estar na loja, o olhar no olho, saber o nome do padeiro, do açougueiro, sabe? Isso é muito genial, né? E eu estou aprendendo pra caramba, assim, com a empresa, com o modelo, com a forma, e trazendo tudo que eu posso, que eu tenho de bagagem, né? Especialmente no que tange a cuidar de gente. Porque o Barro Oeste, assim, ele não é que ele não tinha RH, ele tinha um RH, mas um RH travestido de DP. Ele tinha processos, né? Processual, cartesiano, e assim, quando eu venho plantando endomarketing, eu venho plantando treinamento e desenvolvimento, essa questão das cotas sociais de aprendizes e PCDs, que tem que ser super cuidada. Assim, você quer tirar proveito dessa turma, proveito no sentido de formar essa turma, então cuide dela. Porque, assim, a evasão é enorme de aprendiz. PCD, a gente ainda tem a cultura de uma rejeição muito grande por parte das lideranças de loja. Mas, assim, eu tenho trabalhado isso de uma forma tão intensa, sabe? E aí eu trago todo mundo para reflexão. Sabe, assim, não é uma cota de X%, gente, é oportunidade de inclusão efetivamente. Uma vez eu tive uma conversa, só vou chamar de conversa, para não dizer que eu discuto com ninguém, né? Mas assim, uma conversa mais dura, e eu falei assim, sabe, meu amigo, eu acho que você devia ter um filho ou um sobrinho, alguém especial que precisasse dessa oportunidade. Talvez você se colocando no lugar do pai de um rapaz desse, ia ter uma compreensão diferente. Ele falou, pois eu tenho. Pois eu tenho. E ele ainda assim resistia. E assim mesmo resistia, né? Aí eu falei assim, ué? Eu falei assim, sério? Ele falou assim, sério, eu tenho, mas mesmo assim, eu acho isso. Eu falei, caramba, sabe, assim, é uma missão difícil. Mas eu tenho cuidado disso. Assim, eu não quero que sejam números, até porque, se você parar para pensar, o recrutamento para a operação de varejo é uma luta. Como é que você recruta os PCDs? Como é o procedimento disso? Olha, a gente busca incansavelmente com publicações nas lojas, captação tradicional. A gente tem algumas associações assistenciais que encaminham esses profissionais para a gente, mas assim, basicamente está no nosso relacionamento do dia a dia, por indicação de outros colaboradores, porque assim, não existe uma entidade, vamos falar assim, eu tenho o CIEE que fornece aprendizes, estagiários, eu não tenho isso, essa entidade hoje, né? Tem uma, vou te dar uma dica, de repente eu vou até apresentar você. Eu tenho um grande amigo, Antoniel Bastos, que é diretor de RH e diversidade da CIJA, que é presidente de uma instituição em Campo Grande, especialista em recolocação e emprego para deficientes. Pois é, assim, a gente teve um contato com a prefeitura também, com o segmento da secretaria que cuidava disso, mas assim, o ideal seria, porque tem a questão de localidade, tem a questão do CID, Paraná, assim, que a gente tivesse uma entidade forte nesse sentido, porque assim, todos os associados têm dificuldade como eu para contratar. Então, assim, e volto a te dizer, me incomoda um pouco essa modelagem de cota. Você tem que ter 20, 30, eu quero ter 50, daí, sabe? Mas se for bom para ele, bom para a gente, tem tantas histórias geniais com PCDs, assim, eu posso contar várias aqui para vocês, mas assim, eu queria muito que as pessoas tivessem, especialmente os RHs dos indicadores que eu vim falando no carro com você, o turnover, o absenteísmo, um painel, um board, vai olhar lá para o seu PCD, vai trabalhar com ele, vai treinar ele, vai adaptar ele. O grau de dificuldade para você adaptar um PCD ao que você precisa é muito grande? Como é que é? É complexo, porque assim, depende muito do CID, né, que ele apresenta. Sim, claro. Quando você fala de um PCD mental, ele tem particularidades, ele não vai ter ele não vai atender aos mesmos comandos na mesma velocidade, por exemplo, mas é do jogo.
Eu, para tê-lo incluído, eu preciso ter a consciência de que, sabe? Agora, recentemente, a gente contratou uma pessoa para o RH. Genial, genial. Lúcida, tranquila, culta. Precisava só de uma oportunidade. Vai ser uma auxiliar administrativa e eu tenho certeza que vai galgar outros espaços. Então, assim, olhar. Aí fala assim, dá trabalho? Não dá trabalho, gente. Agora, é a nossa missão. É incrível que uma coisa que eu tenho notado, o varejo está na frente. Sim. Você tem essas iniciativas aconteceu no Presunic, no Mundial, no supermarket. O varejo está na frente disso. O Mundial, a Laura fez um trabalho sensacional lá. E eu lembro, eu era cliente da loja ali do Recreio. E eu, antes de passar no caixa, eu procurava onde é que estava o meu amigo. Que era um deficiente mental. São essas relações que se constroem. Ensacava, né? Uhum. Ele era fantástico, a gente batia altos papos, ele me via fazer a maior festa. Então, é uma coisa que faz você fidelizar uma loja até. Sim, verdade. Faz assim, assim, vai ter o dia que vai dar encrenca, vai. E você, Léo, que é um cliente que procura esse colega, esse cara gente boa, vai ter uma tolerância diferente. Com certeza, sabe? Com certeza. Assim, eu acho que falta um pouco disso nas lideranças, tá? Assim, eu digo nas lideranças em especial, porque ele é o principal canal de inclusão dele na operação. E às vezes do ser humano cliente que está lá na ponta. Mas assim, na grandíssima maioria eu vejo sim um entendimento muito bom e assim uma evolução nesse sentido muito grande. Graças a Deus, assim, a gente está evoluindo, a gente não está regredindo. Graças a Deus, graças a Deus. E o endomarketing, acredita que ele realmente ganhou relevância e tem um espaço merecido nas empresas atualmente? Como é que está isso? Eu acho que é um caminho, na verdade, que já está constituído e não tem volta. Assim, o endomarketing hoje é pulmão das corporações, porque é a relação instituição com o colaborador direto. É como você comunica ao seu colaborador. Tudo. Desde benefícios, desde políticas, enfim, agendas, eventos, reconhecimento. Meritocracia, você trabalha através de endomarketing. Então, assim, eu tive uma experiência muito genial com o Inter, quando a gente implantou o endomarketing, que a gente falou há pouco, que foi no sentido de... imagina só, você tem qualquer projeto sendo iniciado na empresa e te darem a oportunidade. Olha, o projeto é esse aqui. Conta essa história aqui para o colaborador de forma que ele compreenda. Não é nem que, assim, é a forma que eu quero que o colaborador entenda. Não como eu vou dizer, não é mascarar o conteúdo para fazer com que ele interprete como traduz para ele, para que ele realmente entenda o que eu quero dizer para ele. E eu participei de diversos projetos bacanas nesse sentido e dá uma satisfação quando você consegue chegar a ponto, efetivamente. E assim, fora as questões de eventos internos que você começa a promover, porque às vezes tem aqueles eventos isolados na loja, quando você torna isso padrão, igual para todo mundo. Vamos lá, Dia das Mães, vai ser um brinde para todo mundo desse jeito, vai ter um almoço especial para todo mundo, você centraliza isso mas assim, padroniza isso, a gente tem um retorno muito maior, né? E assim, eu acho que é um caminho sem volta positivo, sabe? Quando a companhia entende que assim, preciso sim me comunicar e me comunicar bem com o meu colaborador, porque ele é que vai fazer efetivamente a diferença nesse processo. Então, assim, eu acho que é um caminho sem volta e muito bom, diga-se de passagem. Perfeito. Qual é o maior investimento que as pessoas devem fazer hoje para garantir relevância no futuro, pensando aqui no futuro corporativo? Principal investimento? Olha, eu falaria que no meu segmento em especial, sim, treinamento e assim, para que você possa, na verdade, trazer o teu colaborador para a cultura da empresa, para que ele possa performar melhor. Quando eu falo de resultado na última linha, eu tenho que ter o colaborador treinado
suficientemente para poder realizar aquela tarefa, dando a margem que Caio precisa. A gente vinha conversando também, o varejo, as margens são muito piquitititas na última linha. Todo mundo fala, a empresa é rica, vocês não têm ideia, varejo é uma margem muito... Quando dá 2%, 3% na última linha, você pode celebrar, pular de alegria, mas é exatamente isso. Você pode premiar teu time de... 3% pode premiar o pessoal. Pode marcar aquele festão porque tá bacana. Então, assim, dentro da operação você tem muita oportunidade. Então, para que você torne um negócio lucrativo, bem sucedido, você tem que ter esse teu time que atua muito bem treinado em atendimento. Aí você tem que ter os treinamentos comportamentais, condutuais. Até formação, né? Formação. Porque se a gente está falando... Vai encontrar um bom açougueiro pronto. Ai, gente. Dizem assim, os eiros. Açougueiros, padeiros e confeiteiros. Vamos lá, vamos fazer exercício. Pega um menino de 17 anos que você conheça, de classe média baixa, pergunta o que ele quer ser. Se ele quer ser açougueiro, se ele quer ser padeiro. Assim, é muito difícil. Então, assim, e a concorrência que o recrutamento, você veio falando de recrutamento, dos PCDs, mas falando para o recrutamento, para a operação de loja, por esse varejo, a concorrência que impacta a gente é muito grande no sentido do mercado informal, por exemplo. Né? Essa questão cultural do colaborador que vai trabalhar em supermercado, aí trabalha domingo, trabalha feriado, 6 por 1, não quero isso para mim não. São remunerações de piso, né? Mas, não assim, tem feriado, né? Tem. Não tem feriado, assim, como é que funciona? Assim, na verdade, a gente tem toda uma regra, todas as folgas proporcionais, mas, assim, de fato, quando você vai ver, socialmente falando, ele é um peixe fora d'água, digamos assim. O que o varejo dá de bacana é a possibilidade, às vezes, até com uma formação mais baixa, você evoluir, você crescer, você fazer a sua história dentro da empresa. Sim. Assim, eu tenho não sei se o João Marinho vai estar vendo a nossa entrevista, mas o João Marinho, por exemplo, foi um rapaz que começou aprendiz, foi para o CPD, hoje é um gestor de loja trainee. Estudou para isso, mérito dele, mas quando você está naquele ambiente e vendo que a empresa está te propondo isso, veja, eu vou correr atrás, entendeu? Agora, é muito difícil essa captação das funções técnicas, inclusive o CIEE me trouxe uma alternativa que a gente acabou de implantar de aprendizes profissionais. O que são esses aprendizes? Legal. São aprendizes maiores de idade na função de açougue, dentro de um CBO. Aí tem magarefe, desossador, açougueiro, parará, mas ele é maior de idade para poder operar e aprender o ofício do açougue. Aí você tem lá um contrato de 18 meses com ele. Deu tudo bem? Você tem um açougueiro formado. Entendeu? Sim. Aí você pega e absorve essa mão de obra. É uma possibilidade da gente renovar esse quadro. Porque, assim, hoje, quando a gente fala de um açougueiro bom disponível no mercado, né? Todo mundo quer. Verdade, uma vez, eu não sei quem foi, acho que foi aqui que falaram que, assim, o açougueiro mora só na Baixada. Assim, é muito difícil, mas não é verdade, não, tá? Eu tenho ótimos açougueiros aqui na Zona Oeste, mas, assim, é uma mão de obra escassa. Mas o Recreio tem essa vantagem também, né? O Recreio tem uma Zona Oeste tem uma Baixada dentro do Recreio. A gente que era um lugar que eu adorava ali. Vargem, era um lugar onde eu ia comprar muito também. Vargem, Terreirão. Terreirão é fantástico. Assim, a gente tem a gente faz muita captação ali também. Porque a gente, assim, aquela velha história, a gente tem que adequar a contratação à realidade que a gente tem, por exemplo, de política de transporte, de vale transporte. Então, assim, não é só ter o profissional, porque eu também não posso contratar um sujeito de Nova Iguaçu. Ele não vai dar conta, não tem como. O sujeito vai sair 3 horas da manhã de casa, sabe? 3 horas de chegar no trabalho. E aí não rende, aí vai chegar uma hora e assim, ufa, não dá. Aí perde-se tempo, perde-se dinheiro, perde-se expectativa. Se gasta, o que o varejo gasta em treinamento, capacitação, é uma loucura. Né? É o problema que eu tinha também na comissaria. Você tinha um problema sério, você tem uma ideia. A gente teve uma reposição de confeiteiro que eu não conseguia fazer de maneira nenhuma. E aí eu fui no mercado procurar alguém para o meu confeiteiro, que era um português, treinar. Aí achei um rapaz, adorei ele, eu levei para o seu Manuel olhar, o seu Manuel olhou, falou assim, senhor, eu acho que ele vai dar certo. Falei, você acha? Acho, porque ele sabe mexer massa, né? Ele era auxiliar de pedreiro.
Virou o melhor confeiteiro do Brasil. Não subestima. Porque ele sabia mexer massa, ele sabia corte, ele tinha uma noção de quantidade aí você aprimora do corte. Aí ele aprimorou ele dentro da confeitaria. Você muda só o material que ele está utilizando. Exatamente. Olha, tem uma coisa, outra mão de obra que eu não sabia. A gente inaugurou uma loja no Via Parque agora em dezembro. Uma loja linda. Essa que eu quero conhecer e não conheci ainda. Vá. Sou louco para conhecer. Linda. Aí, assim. pessoal que quiser conhecer uma boa loja de supermarket. Supermarket Via Parque, vão conhecer, gente. É uma loja fantástica. E, na verdade, é uma loja que promove experiência sensorial. Uma loja conceito, né? É uma loja conceito. Assim, eu sou suspeitíssima para falar, mas a loja é maravilhosa. Vocês conheçam e depois vocês façam seus comentários. E assim, a gente tem uma rotisseria lá. E rotisseria com pizzaria. E o Roberto, quando conversou comigo sobre o quadro, o Cláudio César, que é de operações, Cris, vamos botar uns 5 pizzaiolos. Tranquilo nada. Eu estava 15 dias de inaugurar a loja, eu tinha 1 contratado. Me deu um desespero, porque assim, era dezembro, então é a hora que o pessoal do trabalho informal está todo encaixado, fazendo evento, blá, blá, blá. Eu fui para o Terreirão, andar, olhar as pizzarias deliveries e dizer, olha, tem uma oportunidade. A minha marido falou, você está louca? O Liberato falou para mim, você está louca? Que isso? Eu falei assim, não, eu preciso compor esse quadro. E tem que ser qualitativo. Porque eu não posso trazer um cara ruim, porque eu estou trabalhando para um público de classe média alta, num segmento que é novo para a companhia, para a própria rede, supermarket e a rotisseria é um segmento novo. Imagina, né? Aí eu fui atrás desse jeito, assim, é o RH na veia, que a gente chama, né? Então, assim, essa coisa da contratação e o paralelo que a gente tem com o mercado informal, com as comunidades carentes, com os benefícios, né, com os auxílios, benefícios que se tem sociais, que eu entendo que são importantes, tem que haver, mas isso também bate num ponto em que, particularmente, eu me questiono se o uso está sendo aplicado da forma correta, porque assim, a gente fez feirões de emprego no centro da cidade e na Rocinha, eu fiz. Nós fomos apresentar a empresa, oportunidade de emprego, assim, quando a gente fez no centro da cidade, eram os 11 associados juntos, então a gente tinha mais de 1.000 oportunidades de emprego, considerando que o GEMAP, o Padrão e o Torre estavam inaugurando lojas e o Barra Oeste também tinha o Via Parque, a gente tinha mais de 1.000 oportunidades de emprego. Muitas pessoas falaram assim, mas é de carteira assinada, eu perco o meu benefício. Aí eu falei, caramba. É um problema. Sabe, assim, assim eu não quero levantar bandeiras nem questionar a necessidade das pessoas. Eu acho que existe. A gente tem pessoas com muitas necessidades, mas a forma, entende? Assim, e eu perdi candidatos, assim, não é ninguém contando, eu vivi para dizer. Esse é um problema que você hoje encontra nos Estados Unidos. Americano não quer trabalho de atender loja, não quer. Porque ele vai perder um benefício que ele ganhou na época da pandemia. Então, o imigrante entrou nesse nicho, né? O imigrante tirou o trabalho do americano. Não, o americano abandonou o trabalho. É diferente. Eu quero crer que... uma vez eu conversando com um primo meu, o Caio, ele é muito defensor da questão social, e eu falei, olha, eu não sou contra, em absoluto. Eu só queria que a aplicação fosse real. E contei esse episódio dos candidatos do feirão. E ele falou assim, não, Cris, mas você tem que entender, porque às vezes o que ele vai ganhar é pouco e ele tem que ter uma assistência para botar o filho, para não sei o que. Eu falei assim, bom, mas aí é todo mundo, né? Não são essas pessoas, é todo mundo. Então eu tive que dar meus pulos quando o Miguel nasceu para poder sair, para trabalhar, assim, isso é um contexto geral, quando se pensa em ter uma família. Então investe nisso, né? É isso. Assim. Em vez de dar uma bolsa, investe nisso. Melhora a saúde pública, melhora a escola, coloca a creche para funcionar. A cidadania essencialmente. É muito complicado você olhar para os teus filhos. Eu tenho 3 filhos maravilhosos. Vocês não falaram da Fiona, que é a Pet, viu? Ela fica brava, que ela assiste tudo que eu faço. Desculpa, Fiona. Não, eu tenho pet também. Mas olha só, assim, a Helena está com 31, tem 4 anos, vai completar 4 anos que ela foi para o Canadá, mora em Calgary, não volta mais.
O Lucas, o do meio, eu não sei ainda para onde ele vai, para onde ele vem. E o Miguel, que está com 17, ele só fala em morar fora. Só fala em... É enlouquecedor. E aí você fala assim, eu brinco com eles, falo assim, gente, aquele almoço de domingo, daqui a pouco vai ser por videoconferência, mas como é que você vai tolir um filho desse projeto de vida? Não tem como. Analisando o que a gente está vivendo aqui? Não tem como, né? Verdade, então, assim, é coração de mãe e cabeça de mãe. É coração, cabeça. E, assim, isso a gente vai vivendo dia a dia. Assim, eu espero que a gente possa ver muito em breve ainda a minha geração. Eu sou uma pessoa sonhadora. Eu também, soluções. Eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu não perco o otimismo, não. Dá um break aqui para o nosso patrocinador e voltamos já já. Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial. Somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde. De uma forma parecida, né? Exatamente. É um plano de saúde, na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não. Tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, se vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, o pessoal de RH não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, é só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados. Gente, eu vou aproveitar esse pequeno break que teve e lembrar vocês que já está nas livrarias o meu mais novo filho, ok? Para quem quiser, pode procurar, tem na Amazon também, fique à vontade. Vamos continuar. O teu RH hoje, você trabalha, como é que você montou ele, como é que ele funciona? Quando eu cheguei... no Barro Oeste, a gente seguiam as figuras de auxiliares nas próprias lojas, todos eles atuando em todas as frentes. Então, eu centralizei isso e criei células de atendimento. Então, assim, eu tenho hoje dividido. Nutrição é uma célula, segurança do trabalho é outra célula, medicina do trabalho, recrutamento, treinamento, as cotas sociais, o DP. Então, assim, a gente pegou e aí eu tenho um head de cada área e a gente divide essa atribuição com um gestor, que normalmente é o gestor de loja trainee, que pega essa rotina administrativa. Porque você gerir 11, 12 endereços com CD, 1.700 pessoas de uma forma centralizada, achando que daqui você está mandando e está tudo chegando, não chega, né? Então, assim, eu tenho esse canal, então eu tenho hoje essas células com heads aqui no RH e tenho na loja um responsável que faz essa tramitação, essa relação. Então, a gente tem a unidade do RH no Recreio, né, onde eu tenho sala de treinamento, onde fica o recrutamento, tudo mais. E o escritório, a parte administrativa, está até se mudando para uma nova unidade lá no Via Parque. A gente tem agora o escritório, a parte comercial, financeira, tudo vai para esse escritório no Via Parque. E 11 endereços. 11 endereços, 1.700 pessoas, 1.700 CPFs e formas de pensar, que eu costumo dizer, né? Exato. Isso. Essa é
Grande desafio. A grande desafio, grande questão do varejo, na Ô, verdade. Cris, alguma resistência, não nos seus pares, mas os que estão abaixo hierarquicamente de você, pelo fato de você ser mulher e estar em situação de comando? Como é que é isso? Não, como é que eu vou te dizer? Não vejo resistência, mas tudo é a forma que você se coloca, se projeta nos cenários. Assim, eu sempre... A gente tem muita dificuldade de falar das nossas virtudes, né? Mas essa virtude em particular, eu não tenho. Eu consigo me comunicar muito facilmente com qualquer nível da hierarquia, né? Então, assim, é como você chega respeitosamente, olha no olho e fala. Falar com propriedade daquilo que você está discutindo. Eu vou preparada para essas conversas. Então, assim, eu tenho de fato respeito. Não é uma chancela, não é um crachá diretor executivo. A Cris, se eu ligar, ela vai me atender. A Cris, sabe? Essa coisa comprometida. Então, assim, eu acho que aí eu acabo conquistando um respeito, sabe? Mas, assim, eu, em particular, em nenhum momento da minha trajetória profissional, nem quando eu era jovem, mas aí eu estava na produtora, é um mercado mais descolado, né? Mas nem na ocasião eu tive alguma resistência nesse sentido. E eu acho que parte disso tem a ver com a forma que eu consigo me comunicar nos cenários, entendeu? Existe alguma dificuldade e quando você está lidando com pessoas de um nível sociocultural menor? Inferior. Como é que é essa gestão disso? Até para que eles tenham um entendimento que você gostaria que eles tivessem para chegar a um ponto que é interessante para a empresa. É meio isso. Você está preparado dentro dos contextos, é você ter respeito, é você ter escuta. Assim, o RH tem que saber ouvir, sabe? Mas não é o saber ouvir no piloto automático. É absorver o que aquele colaborador está te dizendo. E aí você vai ganhando esse respeito, ganhando esse espaço, né? E fala assim, pô, não tem coisa pior do que você ligar, não te darem retorno, mandar pedir alguma informação, 48 horas isso não acontecer. Tem que acontecer, entende? Então, assim, eu trato da mesma forma, como eu trato a minha diretoria. Se minha diretoria tem demandas, meus pares têm demandas, eu vou lá, esclareço, dou retorno, fiz, não fiz. A mesma coisa é o colaborador de base. Assim, ele já tem uma vida muito mais embrutecida. Sim, assim, a gente conversou um pouco sobre isso também. Eu aplico treinamentos motivacionais, treinamentos condutuais. Mas, assim, como é que eu vou exigir do sujeito chegar com um sorriso nos lábios quando ele vem num ônibus lotado, abarrotado, maltratado, sabe? Assim, ele é humano, então a gente tem que ter parcimônia, que diz, né? Parcimônia. Sim, mas é engraçado, né? Eu acho que eu brinco que o varejo, ele tem um vírusinho, e você pega o funcionário do varejo, por mais difícil que seja a forma dele chegar no trabalho, a rotina intensa, ele chega com um sorriso, geralmente, né? É impressionante como é que eu via assim, isso. Ele tem a energia. Ele Léo, chega assim, brincando, ele tem uma energia impressionante, é diferente. Você descobre talentos dentro desse universo, assim. Mas eu não posso querer isso dele todo dia. Claro, todo tempo. Claro. Assim, o melhor dos mundos seria liga a chave e vai. Exato. Abriu a porta, showtime, né? Sim. Mas são e é uma rotina muito intensa, é um trabalho. A gente vê. Pesada. É uma pergunta que eu queria te fazer, inclusive. A gente viu. Desde que você chegou aqui hoje, você falou com a gente, não sei o que, sentou ali, peraí que o fechamento de folha eu tenho que responder, tenho que ver umas coisas, começou a trabalhar, e até a gente começar o podcast você estava trabalhando. Como é que você conseguiu conciliar essa rotina intensa com uma vida familiar, com uma maternidade? Como é que rolou isso, no fim? Assim, por isso que eu digo, a mulher, assim, tem uma jornada dupla, tripla, né? Mas eu tenho um parceirão, que é o meu marido, o Liberato. Ele tem um nível de compreensão. Que vai estar assistindo a gente, olha só. Liberato é de você que E não tem que esteve. escrever, hein? Tem que escrever nos comentários. E assim, ele tem um nível de tolerância com a minha atividade, especialmente que eu desbravei muitos campos, né? Desbravei o endomarketing, desbravei o RH, tudo mais. Então, assim, quando você está nesse processo, e ele, por ser professor,
ele tem realmente uma compreensão diferente. Mas eu tive muita rede de apoio também. Quando o Miguel nasceu, por exemplo, eu tive apoio da minha mãe, da minha sogra, de uma babá, que era tia-avó, creche. Então, assim, eu estruturei como tem gente que fala assim, você fez como se fosse um schedule de produção, né? Você tinha o horário X, Y, Z, porque eu sabia que eu ia ter que me ausentar, porque produção você trabalha 12, 14 horas por dia, e é isso aí. A Eli não me deixa mentir, está aqui. Então, assim, mas eu tive. Eu não posso dizer que eu sofri muito. Fui julgada, porque o Miguel, eu fiz uma adaptação dele na creche com 2 meses e meio, né? E uma vez eu fiz um programa com a Joana Prado, que a gente falou dessa coisa de creche, né? De creche. E essa creche tinha, na época, câmeras com transmissão ao vivo pela internet. Aí o Fernando, lá na Publitei, deixou uma parte do servidor só para eu poder ver, porque também a tecnologia de vídeo era puxado demais para a banda de internet. Mas eu fiquei, meu filho ali, eu trabalhando, e aí o driver pegava ele, voltava com a tia Ju, ficava em casa, ele tinha part-time na creche, com os hábitos de creche, parte com os hábitos de casa. E muita gente... Teve uma vez que esse programa da Joana Prado, que foi o WTN Absoluta, botaram assim, por isso que os pais matam os filhos matam os pais. Eu falei, gente, que pessoa infeliz, né? Assim, é escolha, e tá tudo bem. As pessoas que abrem mão para viver a maternidade, eu acho genial também. Você pode, faz, sabe? Mas assim, eu amo ser mãe, amo a minha maternidade, mas assim, eu queria muito ficar... Não queria, eu tinha uma ambição, eu tinha metas para cumprir e tudo mais. Então, assim, quando deu a inquietude de que eu precisava estar na produtora, eu adaptei minha vida e tudo bem, assim. Agora, sou uma péssima dona de casa, tá? Assim, e não é bonito falar isso, não. Mas, assim, cozinha, então, se não fosse Liberato, eu estava morrendo de fome. Assim, me dê um quadro orçado para tratar, mas não me dê um bife à parmegiana para fazer. As pessoas falam muito de creche, né? Eu tenho uma experiência parecida. Quando a Laura nasceu, minha mulher trabalha numa comissaria de bordo. Ela alterou os horários dela para chegar às 7 horas. Era na Ilha do Governador. Uhum. E eu trabalhava na Telsul, que era em São Cristóvão. Uhum. O que eu fazia? Ela saía para trabalhar, eu ficava com Laura. Eu preparava a Laura para a creche, com 2 meses. Levava a Laura para o berçário da creche. Ia trabalhar e ela vinha mais cedo do que eu. Ela chegava mais cedo. Pegava a Laura na creche, levava a Laura para casa e eu chegava mais tarde à noite. E a Laura está como? Maravilhosa. Pronto. Ela Esse é o ponto. Falou mais rápido que todo mundo, andou mais rápido, ficou independente. A minha mulher não sabia cozinhar nem miojo. Evoluiu. Hoje ela faz alguma coisa, mas hoje quem cozinha para ela é a Laura, que eles estão nos Estados Unidos. Porque aqui era eu. E a Laura aprendeu a cozinhar como? Me vendo cozinhar. Lá em casa, todos os E homens passou cozinham a ter bem. vontade de cozinhar também. E ela cozinha maravilhosamente. Lucas cozinha bem, Miguel cozinha bem, Liberato é o chefe da família. Eu sou cozinheiro também. Pronto. E assim, essa história da creche, creche Meu Pequeno Príncipe. Gente, inclusive, não é... Eu morei em frente. Morou em frente? Assim, não é jabá, eu juro. Mas assim, é uma creche que deu vida para mim. A Laura foi no João Pedro II, maravilhosa danada. Assim, eu vi meu filho trocar chupeta, eu vi meu filho engatinhar, eu vi meu filho andar, dar os primeiros passos. Elas ligavam, vibravam. Tem um vídeo que viralizou agora na internet, de era uma creche, né? Que ela vibra. Foi exatamente o que eu vivi na época. E assim, e mais engraçado, eu tenho uma família, que a gente chama de grande família, oriundo dessa creche. São 6 amigos, 6 meninos que foram do berçário e estão até hoje amigos e mais. Nas mães e os pais, nós somos mais amigos do que eles, inclusive. Hoje em dia a gente viaja de férias. São 6 famílias e conosco 7. A gente vai para férias, vamos para os Estados Unidos, vamos todos juntos. Vamos para uma casa de praia, vamos todos juntos. E eles, assim, eles foram cada um para uma escola. O Miguel está na Escola Parque, o Otávio não, o Dimitri e o Antônio estão no Recanto, o Otávio foi para Niterói, o Arthur foi para Piracicaba. E, assim, é muito louco, porque eles não têm a convivência que nós temos.
E viramos realmente uma família. É a grande família, é genial isso. Exato, é fantástico. E é uma experiência bem normal para quem tem filho em creche desde pequenininho. Você cria uma segunda família sem contar a família da creche, né? Isso. Que é as pessoas da creche, as babás, a dona. Assim, eu tenho lembranças maravilhosas de lá, assim. Eu queria muito voltar com os meninos. Eu só reclamava do Pequeno Príncipe que eu queria entrar em casa, às vezes não conseguia, o trânsito ali era um horror, né? O prédio bem em frente, Pequeno Príncipe. Dia de festa, então, de Dia das Mães e Dia dos Pais, que aquela rua ficava toda tomada. E assim... Uma rua sem saída ainda por cima. Como eu sou grata. Como eu sou grata. Toda vez que eu vejo alguém perguntando que creche vai, eu falei, vai pra lá que você vai ser muito feliz. E se der sorte, ganha uma família, igual eu ganhei. Exatamente. Bom, nós estamos chegando no final, né? Quase. Acabando. Não, falta uma coisa importante. O quê? A APSA. A APSA, gente. A APSA é fundamental. Falar para ela não sabe, vai ser surpresa, sobre a premiação. Já deram uma dica para ela antes de começar o podcast. Tem gente que fala demais. Que nada. Mas assim, vocês estão convidados. Depois a gente explica melhor. Vocês estão convidados tão geniais. Vamos falar da APSA primeiro. Vamos falar da APSA. Ela tá rindo ali, ó. Ela tá rindo. Essa produtora, ó. Gente, o que acontece? Eu fui convidada pela Fabíola Palo para compor. Fabíola, você está convidada, hein? Fabíola e Alberto Reutemann, vocês já estão convidados, que eu estou sabendo também. E a Cris vai atrás de vocês para organizar isso para gente. Pois é, assim, a APSA, na verdade, Associação Brasileira dos Profissionais de RH, ela já existe há 6 décadas. Só que em 2025, um grupo resolveu dar uma remodelada nela. E não foi muito difícil fazer o movimento de captar parceiros para esse corpo diretor, né? Então, no dia 3 de abril, ela foi não seria reinaugurada, mas foi relançada e está com um time, assim, muito bacana. A gente hoje está em... deixa eu me lembrar aqui... 12 regiões. Vou olhar a cola, mas assim, a gente está com 12 estados. 12 estados. Nós somos 700 associados, inclusive é importante que as pessoas saibam. Já ganhou 100 associados desde que... Não, assim, na verdade, nós somos 140 diretores. Tinha 600 associados, mais ou menos, quando lançou, né? Quando lançou 3 de abril, a gente já ganhou 100 associações. Fiquei muito triste só ter descoberto isso depois que lançou. Pois mas não tem problema não. Não, eu queria ter descoberto antes. Ainda vai dar tempo. E assim, o que acontece? A gente tem, na verdade, escala precificações para associações para estudante, por exemplo, e o profissional que está em transição de carreira, que está desempregado, custo zero. Tinha uma promoção de ser R$1, custo né? R$1, que assim, é zero para estudante e para quem está em transição de carreira, porque assim, a gente quer chegar nessa pessoa que está em transição de carreira, que está buscando uma oportunidade e poder contribuir na formação dele, contribuir tecnicamente no que ele precisa, na formação dele, para deixar ele um candidato mais robusto. Então, assim, eu quero ter esse associado aqui, sim. Da mesma forma, a gente tem associação para empresas, associações individuais, tudo mais. Para quê? Para que a gente tenha realmente um grupo fortalecido e que a gente tenha um canal de troca de conteúdo, de treinamentos, de palestras, de troca de experiências, tudo acerca do RH. Então, assim, a associação cresce muito rapidamente, graças a Deus, né? Aqui, as bandeiras da associação hoje são a equidade, a diversidade e a inclusão, porque, assim, se a gente for falar de inclusão, diversidade, vamos lá, quando você lança uma vaga de estagiário ou de um trainee, você pede inglês fluente no descritivo da vaga, vamos lá, como é que você vai trazer o candidato periférico lá? Menino que teve uma formação numa escola pública, que não teve, você já exclui. E os RHs precisam pensar nisso, olhar para isso, porque o discurso tem que estar alinhado. Assim, a APSA tem muito isso, o discurso alinhado à prática. Vamos lá, vamos praticar o que a gente fala, porque é muito bonito falar, mas assim, vamos fazer? E assim, quando você faz uma vaga dessa, uma simples vaga dessa, pedindo, porque minha empresa é uma multinacional. Vamos lá, o que teu estagiário vai tratar? O mercado internacional? Sabe? É gozado, né? Sim. Mas as multinacionais lá fora não pensam assim. Eu fui diretor de RH de 2 empresas, uma alemã e uma americana. Uhum. E não tinha inglês fluente.
E não foi empecilho nenhum para minha contratação. Você veja. Até porque o alemão acha que quando ele vem aqui, ele tem que falar o português. Respeito, né? Esse um respeito. É muito louco isso. É assim. muito louco, né? Assim, eu quando uso esse exemplo e eu uso isso muito nas minhas apresentações, quando eu posso abordar o tema, é que é um desparrame, é uma disparidade, não pode ser assim. Qual é a necessidade? Porque se eu preciso incluir, eu preciso estimular, eu preciso formar. Ele estando dentro da companhia como meu estagiário, eu tenho possibilidade de investir na formação dele de inglês, por exemplo, né? Então, assim, isso é incluir para mim. E a outra bandeira que a APSA tem é a questão da equidade e o programa Mulheres em Movimento, né? Que vem legal, um pouco dentro daquela linha que a gente conversou sobre, por exemplo, a remuneração entre homens e mulheres. O Ministério do Trabalho publicou uma pesquisa recente que a gente tem um gap de torno de 19,7%, 20% na remuneração entre homens e mulheres que ocupam a mesma posição. E a gente não está no tempo das cavernas, não. A gente está no tempo moderno, né, do compartilhamento, dos estudos, de tudo. Então, assim, existe todo esse trabalho, toda essa intenção, né, para que a gente seja um canal, uma rede. Não tem concorrência nenhuma, a gente quer, na verdade, compor, a gente quer trazer, quer ser par, somar, né? Quer somar. Sim. Só que assim, a gente precisa muito, e a nossa necessidade, nosso maior anseio enquanto corpo diretor é trazer prática daquilo que se prega, né? A gente precisa disso. Perfeito. Uma coisa, maneira prática, por exemplo, a empresa que eu colaboro hoje, a Diferencial Interage. O meu CEO já disse, eu quero entrar, eu quero fazer parte. Como é que ele faz? Gente, entra no site da APSA, lá você vai ter o campo inclusão, cadastro de associados, e ali você vai escolher, inclusive, qual é a faixa onde você se encaixa, né? Quem é uma empresa, quem tem possibilidade, coisa e tal, assim, obviamente vai poder contribuir mais, mas os valores estão lá, assim, e o que a gente quer é mais, gente. A gente quer muita gente com a gente, quer muita troca. Inclusive, entrando no site, tem lá o corpo diretor e os conselhos, né? Tem sempre lá uma foto, um quadradinho dizendo assim, esse pode ser você, conselheiro de uma área X, diretor de uma área X, porque a gente quer incluir, de fato. E a diretoria do Rio, assim, está muito bacana. Quando a Fabíola me convidou, num primeiro momento, vou ser franca, eu achei, tá bom, eu vou fazer por ela. Que é muito querida, de projetos muito bacanas. Eu falei, não, eu vou pela Fabíola. Eu não sabia o que era. Quando eu tomei, me dei conta, assim, noção do que é, o tamanho do projeto, o que se quer com isso, o propósito disso, apaixonei. Assim, eu falei assim, caramba, olha que grande porta está se abrindo, né, para mim. Assim, inclusive, uma das missões, na verdade, que a gente quer buscar é transformar os lugares, as empresas, em lugares incríveis para se trabalhar. A gente está num outro patamar, né? Assim, não basta ser só... É um lugar incrível, não é melhor para se trabalhar pura e simples, é incrível. Trazer essa magia para dentro. Tem uma pesquisa, inclusive, que a APSA está com a FIA, em parceria com o Estadão, e a APSA também está encampando, para começar a trabalhar esse conceito. Esse lugar é incrível? Falta o que para ser incrível? A gente vai descobrir. O que falta para ele. A gente ganhou o selo da GPTW agora e temos que partir para esse novo agora. Isso aí. Gente, falo em meu nome, do Paulo, com certeza, e de todos os nossos palestrantes até hoje, que eu tenho certeza que vão atrás da APSA. Vamos nos associar, vamos entrar para esse jogo. Acho que a gente está na hora da gente começar a fazer a diferença. Mais ainda do que a gente já faz. Ok? Então, fala do prêmio. Vou falar do prêmio agora. Vocês que estão nos acompanhando já sabem disso. Tá? Ela também está concorrendo. Vamos fazer agora, quando fizer um ano de podcast, em janeiro do próximo ano, 2026, nós vamos ter uma grande premiação dos que forem mais votados. Olha, um que evento bacana. Presencial, vai ser um grande evento presencial. E eu tenho certeza que você vai estar no palco com uma das mais... Olha, que honra. Vamos lá, o pessoal do supermarket. Ó, todo mundo votando aí. Se inscrevendo. Se inscrevendo. Como é que é? Inscreveu durante o podcast.
fez comentário, curtiu, visualizou, Compartilha também. compartilha, é voto. Dá o Tudo isso é joinha, voto. dá o joinha, não esqueça Ó, do joinha. só voltando à ápice, gente, eu fui pegar na minha cola, tá? É aap de pato sa.org.br. Entra lá, aapsa.org.br e faz a sua associação. E em breve a gente vai estar trazendo aqui o presidente nacional, o Alberto Reutemann, né? Isso. E não é parente da Odete, não. Acho Alberto não. Reutemann. E a Fabiola, né? Fabiola Paulo. Fabiola Paulo, que é a presidente da Regional Rio de Janeiro, e a diretora de RH para Varejo também, com certeza, vai estar aqui com a gente. Tá Bom, certo. ok? Estamos encerrando o nosso podcast. Pô, muito obrigada pela oportunidade. Foi um papo leve, gostoso de ter. Assim, falei um monte de coisa da vida, da profissão. Vocês me deram uma liberdade incrível para compartilhar aqui. Eu espero que realmente... Parece que nós nos conhecemos desde pequenos. Já Não tenho é? essa sensação com O você. Sargentelli, um diretor, falava comigo assim: sou seu amigo de infância à primeira vista, né? Assim Muito que bom. chama. Isso Mas mesmo. assim, foi muito bacana, eu estou muito à vontade, muito feliz com o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Não, mas é que ficamos muito felizes com você aqui. Muito Com certeza. obrigado. Parabéns. Parabéns. Gente, eu voltei para o mercado também de consultoria. Tá? Eu estou na Interage. A Interage é uma consultoria de recursos humanos que tem várias soluções que permitem que a gente possa ajudar os nossos clientes em qualquer área de recursos humanos. De recrutamento e seleção a plano de cargos e salários. Qualquer coisa, acessem também pelo QR Code. Bem, gente, estamos aqui naquela parte fechada, que é a parte dedicada a membros, com 3 perguntas diferenciadas para a Cristina. Para a Cris, né? Cris, vamos falar das bandeiras equidade, diversidade e inclusão? Vamos. Olha, assim, são bandeiras, assim, hoje inegociáveis para a gestão de RH, na minha opinião. A equidade tem a ver com a questão, por exemplo, da mulher no mercado de trabalho. A gente não pode mais ter remunerações distintas para as mesmas funções, para as mesmas atribuições. Acho que a gente já evoluiu mercadologicamente, culturalmente. Acho que está tendo só um passinho a mais que a gente tem que buscar. A questão da diversidade e inclusão é sair um pouco da fala e praticar. É da fala e praticar. E não é a diversidade só de raça, gênero. A gente está falando de uma coisa muito mais ampla. A gente tem uma base de formação de jovens muito aquém de outros que estudaram em escola particular, por exemplo, e merecem concorrer a algumas oportunidades mais simples, de base, para poder seguir uma trajetória profissional, por exemplo. Então, assim, as grandes empresas, os grandes RHs, eu acho que carecem dessa percepção. Vale a pena investir no endomarketing? É uma área que cabe em qualquer empresa? Olha, não só vale como deve. As empresas devem investir em endomarketing, porque assim, é a forma que você quer traduzir o que você tem na empresa para o colaborador. Cabe dentro de qualquer empresa, dentro de qualquer corporação. Talvez pelo número de colaboradores, você tenha que fazer uma adequação e ter um endomarketing multifunção, endomarketing treinamento, endomarketing recrutamento, assim, fazer uma composição. Mas vale muito você ter, assim, conceitualmente, isso já foi artigo de luxo, mas não é mais. Assim, hoje é inegociável, porque para você ter o engajamento do seu colaborador, que você tenha ele aculturado com a sua empresa, com as suas práticas, com seus valores, você precisa ter o endomarketing. Então, assim, vale investir? Vale. Se a sua empresa ainda não tem uma robustez que caiba um endomarketing, adequa, aperta, mas tenha um endomarketing. A última pergunta, que vai ser dupla. Qual é a melhor recompensa para se trabalhar em RH e como você se vê dentro de 5 ou 10 anos? Olha, vou começar pelo começo. Eu ia começar pelo fim, mas não vou não. A melhor recompensa que o RH traz para quem trabalha é assim, a possibilidade de você transformar a vida de várias pessoas através do teu ofício. Quando eu pego uma colaboradora, a SG, proponho a ela uma promoção para auxiliar administrativo e digo, mas eu preciso que você volte a estudar, e ela volta a estudar, e ela traz para mim o boletim, isso não tem preço. Isso, assim, é o que me move, sabe? É ver um aprendiz que hoje é gestor de loja júnior,
é ver que pessoas crescem, formam famílias, trabalham duro, vivem valores morais importantes que aprenderam dentro da empresa muitas vezes. Então, assim, isso, sem dúvida nenhuma, é a maior recompensa. Eu fico emocionada de falar, porque, assim, é como você tem... Não é um poder, mas você tem um mecanismo para ajudar essas pessoas, né? Ajudar e construir junto com elas. E, assim, daqui a 5 anos, onde é que eu me vejo? Eu me vejo com mais disponibilidade para trabalhar na ONG, que eu falei pouco, mas assim, Irmãos do Bem, para mim, é um projeto que eu tenho um profundo assim, amor. Eu quero ter mais disponibilidade para caridade, mas eu não quero deixar de trabalhar com gente, não. Assim, eu vou ficar velhinha, mas lá no RH, porque depois que eu me apaixonei, não tem mais volta. Assim, desde que eu me apaixonei pelo RH, agora é para a vida toda. Só quem vive com RH não fica velhinho. Aqui o exemplo. Aqui, ó. Pois é, fica garoto. Recomeça um projeto com 72 anos. Então pronto, ó, eu tô 45 mais, então eu tô super no lucro. Tranquilo. Gente, está encerrando. A gente agradece a Cris mais uma vez. Agradece a audiência de vocês todos. E fazer só um apelo. Não esqueçam. Se inscrevam. Curtam. Acionem o sininho. Vamos bater 1000 logo, vamos? Um abraço, até o próximo.